Então, antes da gente falar um pouco mais sobre esse aspecto do STF que é perigoso para o país e para a República, que é essa faceta legisladora do STF, afinal de contas, eles não foram eleitos para isso, existe todo um aparato montado para isso, que é o Legislativo, e depois a chancela do Executivo vetando ou fazendo passar ali a lei que o Legislativo discutiu, que o Legislativo votou, que colocou ali emendas, que discutiu todos os aspectos. É ali que é a casa para criar leis. O STF, afinal de contas, são só 11 pessoas. Só na Câmara tem 513, se não me engano, deputados. Então, convencer outros 10 ministros é muito mais fácil que convencer 512 deputados, né? Então, é um atalho que, na verdade, vem sendo usado para avançar algumas agendas ali, sem precisar passar pelos representantes do povo, que é o Legislativo, né? Mas antes da gente dar mais alguns casos sobre esse aspecto do STF, eu gostaria de colocar o Guilherme aqui na conversa para falar um pouco sobre uma outra faceta, que é esse do que o STF tem de proteger. Na verdade, essa é uma visão que se tem, uma visão popular, que parece que protege alguns, principalmente a classe política do país, com aquele foro, né? Então, nós temos casos de ações que acabaram prescrevendo porque o STF não conseguiu julgar. Aquilo que deveria ser uma preocupação para os políticos, que é você passar por uma única instância, vamos dizer assim, né, para ser julgado e condenado, acaba se tornando, na verdade, um refúgio para eles. Todo mundo quer que a sua ação vá para o STF. Até porque ele não consegue dar conta de muitos casos e o seu caso vai ficando ali, vai ficando ali. Então, nós temos alguns casos, né, Guilherme, de como o STF tem assim, algumas relações estranhas com políticos, né? É o caso, por exemplo, da relação entre o Aécio Neves, isso ficou há 2, 3 anos atrás, ficou mais evidente, e com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é campeão de salvar gente, soltar gente, né? Ele é campeão nisso, né? Como é que você vê essa relação entre Guilherme? Boa noite. Bom, boa noite Luiz, boa noite Fernando. Eu vou entrar nessa questão da relação entre Gilmar Mendes e Aécio Neves, tá? E, enfim, de ministros do STF com políticos. Mas antes disso eu queria aproveitar só para fazer alguns comentários a respeito do que o Luiz já falou, e falou muito bem, mas eu acho importante fazer só algumas complementações pontuais aqui, tá? No caso lá do inquérito aberto pelo Toffoli recentemente para investigar os casos de injúria e difamação lá contra os membros da corte, né? Que o Luiz muito bem citou aí. Eu queria só complementar que, além de ter sido aberto pelo STF, eles excluíram o Ministério Público Federal da medida, né, da ação. Inclusive essa foi uma das críticas tanto da Procuradora-Geral Raquel Dodge quanto da Associação de Procuradores, né? Eles sofreram sérias críticas por conta dessa exclusão do Ministério Público. Ele fez a indicação do relator, Alexandre de Moraes, sem haver um sorteio, que parece que isso seria também uma obrigação, que seria o procedimento, né? Você teria que fazer o sorteio do relator, você não poderia indicar diretamente um ministro que ele bem quisesse, né? E só após de toda a pressão popular, pressão do próprio Ministério Público Federal, da Associação de Procuradores, de juristas como o Dr. Modesto Carvalhosa, de ex-ministros como o próprio Aires Brito, e da própria imprensa, né, que martelou isso todos os dias, o dia inteiro, só depois de toda essa pressão é que ele decidiu ele desistiu da censura, né? Ou seja, ele deixou de... Ele disse que a Projoé poderia divulgar a matéria e liberou a divulgação, né? Ou seja, ele desistiu da censura, mas o inquérito continua aberto, né? E isso realmente traz certo desconforto, né? Para nós que, por exemplo, aqui mesmo, estamos aqui falando sobre o STF. Quem garante que amanhã ou depois eles não vão pegar esse nosso vídeo, se vir a ter muitas visualizações,
e mandar a Polícia Federal vir aqui em casa com base no bojo desse inquérito, pegar meu laptop e levar para investigar. Entende? Essa questão de injúria, difamação, esses crimes que foram incluídos no Código Penal lá na década de 40, na época da ditadura de Getúlio Vargas, ou seja, uma ditadura fascista, né? E que até hoje vigem aí, está sendo utilizado para cercear a liberdade de expressão, para intimidar mesmo as pessoas a falarem o que pensam, né? Isso realmente é muito ruim para uma democracia liberal que a gente se propõe a ter aqui no país, né? E daí perpassa, inclusive, outros casos, e aí saindo um pouco do STF, mas a gente teve o caso também do Danilo Gentili, que passa também por essa questão de você julgar injúria e difamação como um crime, né? Inclusive, nós temos o deputado do Novo, Vinícius Poit, que já entrou com um projeto de lei para revogar essas duas tipificações, né, esses dois dispositivos do Código Penal, mantendo-os apenas a possibilidade de reparação civil, né, o que eu acho bem razoável. Bom, além disso, eu queria citar também, no que diz respeito ao papel do STF, que o Luiz mencionou, né, e ele falou a respeito do controle de constitucionalidade, né, que é o papel do STF, e que ele acaba ficando sobrecarregado por conta de uma série de outras funções que ele tem que desempenhar, como o julgamento de habeas corpus, né, e vira uma instância revisora, e que isso acaba fazendo com que a corte vire um gargalo, e aí os políticos, né, como o Fernando colocou, os políticos eles acabam querendo que serem julgados, né, que seus supostos crimes, né, sejam julgados pelo STF, porque lá só Deus sabe quando chegará a vez do julgamento, né? Então, esse gargalo que a corte sofre realmente acaba incentivando aos políticos que queiram manter o foro, muito embora tenha sido recentemente reduzido um pouco, né, o foro privilegiado, o que já é alguma coisa, mas que, ao meu ver, deveria ser, na verdade, extinto, né, não deveria ser reduzido, né, foro privilegiado não deveria existir. No máximo, digamos, para os presidentes dos poderes, no máximo. Além disso, é um privilégio que eu acho que detentores de cargo público não deveriam ter. Mas fazendo um paralelo e aproveitando também o que o Luiz falou sobre a questão da Constituição americana, né, que eu admiro muito, é uma Constituição minúscula, né, se comparada à Constituição brasileira. Ela tem 10 artigos e originalmente ela tem, acho que, 8 emendas, né? Não é isso? Eu acho que são 8 emendas no original. Não, certo. São 10 emendas no original. 10 artigos e 10 emendas. E os artigos eles se dedicam ali a descrever lá as competências dos poderes, como o Estado, a Confederação vai se dividir, e as emendas para dizer os direitos dos cidadãos, né? E ela como um todo para restringir o poder do Estado. Olha que coisa linda, que coisa bela. Tem anos e anos e anos, tem séculos a Constituição e está aí. Uma Constituição linda, enxuta, bela, que demonstra como deveria ser uma democracia liberal, né, uma república com base no liberalismo político. Realmente eu invejo, né, a Constituição americana, enquanto a nossa tem, sei lá, acho que o Luiz pode dizer, mas centenas e centenas de dispositivos aí, cheio de absurdamente coletivista, né, permissiva, estabelece direitos desde direitos sociais infinitos, né, que o governante nem consegue estabelecer políticas públicas para atender a tantos direitos que tem na Constituição, até vai de direitos até manutenção de colégio. Tem um artigo dela que fala que é a esfera federal que tem que manter o Colégio Pedro II. Quer dizer, algo assim absurdo e um cenário extremamente propício, né, para quê? Para a atuação de magistrados da Suprema Corte e de outras cortes, enfim, que tenham aí determinados interesses
digamos assim, de ativismo político, né? Então vira um prato cheio, né, para magistrado poder dar a interpretação que ele quer e fazer lá os malabarismos jurídicos para poder chegar a um intuito aí que muitas das vezes não tem nada a ver com o que o Constituinte quis na ocasião, né? Então eu acho que a nossa Constituição realmente ela acaba propiciando esse tipo de coisa. Quanto à questão do STF servir aí como uma espécie de trincheira aos corruptos, né, aos políticos corruptos, eu trouxe alguns dados que eu achei bem interessante, que é o seguinte: a Operação Lava Jato, ela teve início lá em março de 2014, tá? Ela já tem 5 anos, né? E de lá para cá, a Justiça Federal do Paraná já condenou, em primeira instância, 163 pessoas. Isso data de um mês para cá, tá? A data os dados. Pode ser que para cá tenha tido mais alguma condenação. Dessas 163 pessoas, nós temos 247 condenações, tá? Na Lava Jato. Enquanto isso, o STF, desde aquela lista do Janot, não sei se vocês se lembram da famosa lista do Janot, que ele entregou lá com indícios de cometimento de crime de deputados e senadores, e aí o STF, como eles têm foro privilegiado, o STF é que tem que abrir os inquéritos, né, julgar e tal, o STF é que decide e se vai seguir ou não, se vai arquivar o inquérito, e que julga e condena, né? De lá para cá, o STF só conseguiu condenar um deputado, o deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, e nesse mesmo período, o Moro condenou 1.182, em 1.182 dias o Moro condenou 132 pessoas, 203 condenações. Ou seja, no mesmo período que o STF condenou um deputado, o Sérgio Moro, enquanto juiz lá no Paraná, juiz federal, ele condenou 132 pessoas e 203 condenações. No STF tinham 193 inquéritos, investigando cerca de 50 parlamentares, e enquanto no Paraná tinham mais de 1.700 inquéritos abertos. Então, e aí vem a resposta à sua pergunta, né, Fernando? Por que os políticos eles gostam de ser julgados pelo STF? Por isso, eles não conseguem julgar. E aí aqui a gente nem está falando mais de competência para julgar, não. A gente está falando de estrutura. Os caras não têm estrutura para julgar tanta gente, para julgar tanto processo. Está tudo muito errado. Isso precisa mudar, isso precisa ser reformado. Não pode continuar assim. Muito bem. Luiz, sobre esse tema aí, algo a falar sobre essa questão do STF, como o Guilherme coloca ali, como trincheira dos corruptos, dos políticos corruptos? Gostei muito das colocações do Guilherme. Completar aqui um pouco. Veja novamente a diferença entre Suprema Corte Americana e STF brasileiro. A Suprema Corte Americana, a não ser, se eu não me engano, não sei se eles têm alguma competência criminal para julgar o presidente dos Estados Unidos. Eu imagino que nem isso. Eu imagino que o presidente atual, Donald Trump, se ele cometer algum crime e não for objeto de alguma imunidade de chefe de Estado, eu não conheço a Constituição americana nesse ponto, pode ser até que ele seja julgado por um juiz federal lá da primeira instância deles, e não pela Suprema Corte. A Suprema Corte lá não tem competência criminal. Agora o STF aqui, eu já tinha mencionado o papel deles de instância revisora de potencialmente todos os processos criminais em curso no Brasil, por meio do habeas corpus, por meio dos recursos. O STF também tem uma competência originária muito grande, que ela julga os atos do presidente da República, dos ministros de Estado, de todos os 513 deputados federais, inclusive deputados que já não estejam no Congresso, dos 81 senadores, etc. Então é um mar de gente que é julgada, que tem foro privilegiado no STF. Então isso de fato gera um congestionamento. Assim como o Moro se organizou em sua vara, lá na famosa vara
Federal Criminal lá de Curitiba, que cuidava de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, a 13ª Vara, teve muita eficiência para julgar todos os processos da Lava Jato, o STF não consegue dar vazão àquela quantidade de processos. E aí o outro ponto que eu quero abordar também é a forma de escolha dos ministros do STF. O sistema brasileiro tem uma inversão que é muito preocupante. Para você ser um juiz de primeira instância, só há um caminho no Brasil: concurso público de provas e títulos. Para você ser um juiz de direito na justiça estadual, ou um juiz de direito, um juiz federal, ou mesmo um auditor, um juiz da Justiça Militar Federal ou da Justiça Estadual, você precisa fazer o concurso público. Já para o tribunal, a gente tem o famoso quinto constitucional. 4/5 dos juízes de todos os tribunais brasileiros, os tribunais de segunda instância, estou dizendo, são juízes que foram promovidos e viraram desembargadores, mas 1/5 é escolhido alternadamente entre a classe dos advogados e a classe do Ministério Público. No Ministério Público você ainda tem concurso, porque para você ser um promotor de justiça ou um procurador da República, o único meio é fazer concurso público também. Então, um promotor ou um procurador da República de carreira, ele galga os degraus e pode até um dia ir pelo quinto para o tribunal. Aí você vai subindo mais para o STJ, aí já começa a escolha política. Sabatina no Senado Federal, escolha pelo presidente. Ainda vai ter muitos juízes, muitos promotores concursados, mas menos, porque aí 1/3 do STJ já vai ser alternado entre promotores de justiça, procuradores da República e advogados. Então a gente já tem mais vagas reservadas a quem não é concursado. Chega no STF, ninguém é concursado, é simplesmente uma escolha do presidente da República, chancelada pelo Senado, por meio de uma sabatina. Aí vocês me perguntam como é feita a sabatina no Brasil. Se eu não me engano, há mais de 100 anos o Senado Federal não recusa um candidato a ministro do Supremo. Todos terminam sendo aprovados. Pode até ser que alguns indicados nem cheguem a ser indicados porque já sente uma certa resistência no STF. Eu não sei se o ministro Sérgio Moro um dia será indicado ao STF, mas pode ser que ele tenha uma sabatina difícil até mesmo em razão de suas virtudes, de ter sido um bom combatente de criminosos. Agora, nos Estados Unidos, a sabatina que é feita lá também pelo Senado Federal é séria. Os candidatos são recusados. Um caso bastante emblemático foi o juiz Robert Bork, que foi indicado pelo presidente Ronald Reagan nos anos 80, e ele não foi aprovado pelo Senado. O Senado, de fato, avaliou a produção acadêmica desse candidato a justice, dos seus artigos acadêmicos, as suas posições, acharam que ele era muito conservador, que talvez ele não tivesse uma posição boa em relação ao aborto. As discussões sobre aborto acabam sendo 90% quase da escolha de um justice para a Suprema Corte Americana. E ele acabou até virando um verbo, ele foi, em inglês, né, to bork, ele foi borcado, ele foi recusado pelo Senado americano. Esse mesmo cuidado nas sabatinas para conhecer as posições dos ministros não é tomado aqui no Brasil. E eu tenho até medo de admitir que talvez um ministro menos linha dura contra o crime, um ministro mais, digamos, garantista, como eles gostam de dizer, tenha mais sucesso para ser aprovado para o STF brasileiro. Ô Luiz, só uma pergunta, me permite, Fernando. Esse caso do indicado pelo Reagan foi década de 80, né? Sim. E como você disse, o Senado costuma sempre verificar a posição do juiz quanto ao aborto, do determinado indicado quanto ao aborto, né, a questão do aborto. E isso eu diria que gato escaldado tem medo até de água fria, né? Porque nos Estados Unidos, em 1973, a Suprema Corte deles lá julgou lá o caso Roe vs. Wade, não é isso? O nome do caso, acho que é isso, Roe vs. Wade, de 73. E nesse caso, os abortistas acabaram logrando êxito, né? O aborto foi permitido nos Estados Unidos, e de lá para cá, os Estados Unidos parece que só aumentam, né, o acesso ao aborto. Inclusive, tem estados lá americanos que hoje você consegue fazer aborto legal com crianças com 8 meses de gestação, né?
ou próximo a 9 meses de gestação. Então, quer dizer, chegou a um ponto absurdo de se estar assassinando crianças formadas já, né? Crianças prontas para nascer. Ou seja, é uma calamidade pública que acontece hoje num dos países mais democráticos e liberais do mundo, né? E desenvolvidos do mundo, e que eu acho que por conta disso, hoje o Senado americano, os conservadores, né, eles têm muito cuidado com essa questão em específico, coisa que nós aqui não temos, né? Era isso que eu queria falar. Eu li alguns livros de um autor americano que chama Jeffrey Tobin. Ele escreve sobre a Suprema Corte Americana. Ele conta num dos livros dele, se não me engano é o The Nine, né, que fala sobre os justices da Suprema Corte, ou foi no outro livro que ele fala da corte do Obama também, né, The Oath, o juramento. Num desses livros ele conta que depois do Robert Bork, até com essas polêmicas em torno do aborto, até o perfil para o futuro Justice da Suprema Corte ele mudou. Antigamente a gente conseguia na Suprema Corte umas figuras, digamos, mais flamboyantes, né? Umas figuras políticas mais vistosas. O Earl Warren, da famosa Corte Warren, ele tinha sido governador da Califórnia, haviam políticos de carreira, deputados. A primeira mulher da Suprema Corte americana, Sandra Day O'Connor, tinha sido eleita lá no seu estado, no Arizona. Então eram figuras mais outspoken, digamos, que falavam, davam suas opiniões, políticos, estavam no debate público, estavam na arena pública, né? Estavam no olhar do público, né? Eram os chamados homens na arena, que o Theodore Roosevelt gostava de falar, né? A pessoa que enfrentava os outros no meio dessa arena mesmo. Hoje o perfil está completamente diferente. Um futuro Justice da Suprema Corte, desde o começo da sua carreira, eu digamos até desde os tempos da faculdade de Direito, ele tem que ser a pessoa mais discreta possível. Ele tem que falar menos, escrever menos, não escrever artigos doutrinários. Quando for para aquelas cortes intermediárias, que geralmente são os degraus para a Suprema Corte, elas têm que ser pessoas mais discretas, tentar não dar muito o mínimo possível de opiniões, até para que ela consiga superar aquela barreira bipartidária e ser escolhido pelo Senado para a Suprema Corte. Muito bem. Aí nós entramos, então, você já entrou um pouco nessa questão de qual é o caminho, né? Você falou aí sobre o método de indicação, né? Que é um método totalmente político e que, na verdade, no Brasil, praticamente a vontade do executivo se torna realidade, não tem nenhum caso de rejeição, embora me parece que de um tempo para cá a coisa possa melhorar nesse escrutínio do Senado, nessa sabatina, porque até pouco tempo atrás o voto ele era secreto, né? Então, mês atrás eu fui puxar o voto dos senadores aqui do meu estado, se eu não me engano, na indicação do Toffoli. E ainda era um voto secreto, então eu não sei como eles votaram, né? Eu sei o número, acho que dá para saber o número total, mas não dá para saber individualmente cada um. Agora não, agora a gente sabe qual é o voto de cada senador para admissão ou não como ministro, né? Isso tende a melhorar porque dá uma carga de responsabilidade nos senadores. Mas vem aí uma questão importante. Geralmente se dá como uma alternativa para essa indicação política a questão do concurso público, né? Então, você colocar ali para o STF que as pessoas entrem por concurso, né? Quais são as saídas que nós temos para qualificar esse STF, Luiz? Que caminhos nós temos para qualificar as pessoas que chegam lá? Não tem nenhuma solução fácil, assim. Não que o concurso público para o ministro do STF também seja uma solução. Eu não sei se um ministro de uma Suprema Corte poderia simplesmente colocar um sujeito para fazer uma prova e ele passar, porque tem até a questão da decoreba nos concursos públicos, a pessoa simplesmente levar um monte de informação, mas não ser uma pessoa testada
em questões de responsabilidade, do que vai ser decidido, relacionamento com os colegas, relacionamento com os poderes. Eu acho que uma primeira proposta é assim, como a gente já sabe, até que o ministro do STF é uma pessoa que detém muito poder, eu acho que deveria haver um mandato para ministros do STF, assim, coisa de 10 anos, talvez. A gente vê até em outras carreiras que tem até menos poder, coronel das polícias militares, eles não ficam mais que X anos nos cargos. Quando a pessoa é promovida a coronel, em alguns estados, ele não pode ficar mais de 5 ou 6 anos no coronelato. Para general do Exército Brasileiro, almirante da Marinha, acontece a mesma coisa, ele não fica mais que um número de anos nos cargos mais elevados. A mesma coisa poderia talvez acontecer para o ministro Supremo. Porque até sem citar nomes, a gente já tem ministros que estão caminhando já para 30 anos de STF. Bem ou mal, por mais que sejam bons ou maus ministros, sem entrar no mérito, é muito tempo para uma pessoa só deter esse tipo de poder, né? Então, eu acho que o mandato seria uma primeira proposta, assim. Mudar a forma de escolha, a gente talvez mude, tira do presidente ou vai para o Senado. Às vezes a gente fica com o mesmo problema que há no Tribunal de Contas da União, que a escolha é feita mais pelo Legislativo e não necessariamente as escolhas de ministros do Tribunal de Contas da União, que, aliás, não é um órgão do Poder Judiciário, são as melhores possíveis. Talvez se passasse também por sabatina na Câmara, talvez pudesse qualificar, porque são duas instâncias aí que o cara teria que responder. Mas como você falou, não é uma questão muito fácil. E, Guilherme, a gente sempre volta para o mesmo ponto, né, que é a Constituição de 88. A gente não tem muita saída. Ela é o nosso... É a base dos problemas, de muitos dos problemas que nós temos é a Constituição. E a mudança que a gente precisa, muitas vezes, passa por trocar essa Constituição, não é isso, Guilherme? Pois é, Fernando. A nossa Constituição de 88, ela veio ali logo após um período de regime militar, um regime autoritário, e após a devolução do poder para os civis, a gente se viu ali com a formação de um poder constituinte repleto de pessoas com trauma de autoritarismo, né, e pessoas também com uma visão mais progressista, mais marxista, né, de mundo, e acabou enchendo a Constituição de poderes para o Estado, de direitos sociais, e se esquecendo de limitar o poder dos cargos públicos, né? Algo que, em uma visão de mundo mais liberal clássica e conservadora, a gente sempre se preocupa, né, com a limitação de poder dos cargos públicos. Porque, como diria lá John Acton, né, se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E realmente os ministros do STF, eles detêm muito, muito, muito poder. A gente percebe isso no nosso dia a dia, inclusive com algumas decisões que você fala, mas como é possível ele conseguir interpretar isso com o que está escrito aqui na Constituição? Né? Até quem não é jurista, quem não é especialista na área, se espanta com a forma como eles contorcem a Constituição para interpretá-la de acordo com a conveniência. Caso recente aí nós temos o caso do impeachment da Dilma, em que o Lewandowski permitiu que o Senado dividisse ali a punição em duas, e para você ler 200 vezes o texto e você não sabe como eles conseguiram fazer aquele malabarismo, né? E dentre vários outros, né? Eu tenho alguns bem polêmicos que não cabe colocar aqui, senão a gente teria até mais um hangout para falar só sobre isso, né? Agora, quanto à questão que estava se falando sobre o que pode ser feito, né? Eu estou de acordo com o Luiz. Eu acho que nosso modelo atual de indicação pelo presidente
talvez o problema não esteja aí especificamente, mesmo porque a gente tem a sabatina no Senado. Então, se o presidente faz uma escolha errada, né, de alguém que não tem a capacidade para assumir aquele cargo tão importante, nós temos lá 81 senadores para poder julgar isso. Então, eles têm que ter responsabilidade de fazer o trabalho deles bem feito. Lamentavelmente, a gente não tem visto isso nos últimos casos, né? Porque a gente vive um momento que, felizmente, eu vejo que a gente está conseguindo pressionar para que isso mude, mas a gente viveu aí na nossa nova república, né? Um momento de uma democracia ali de coalizão, né? O jogo do toma lá da cá, é aquela questão em que o executivo troca favores com o legislativo e eles acabam se atendendo ali mutuamente. Não existe aquele equilíbrio de poderes de um controlar o outro, né, que era o que seria desejável, e também o STF fazendo o papel dele tanto de controller, quanto também sendo controlado pelo Senado, né. Mas eu acho que a pressão popular funciona, tem funcionado, tá? Eu acho que com o STF, essa pressão popular ela é um pouco mais inócua, com o parlamento funciona bem, com o executivo também funciona bem, com o judiciário não funciona tão bem, mas funciona. Talvez não seja só ela, mas ela acaba impulsionando outras forças, como imprensa, como os próprios deputados a cobrarem, e aí, com a pressão, a gente acaba resolvendo. A questão da idade, eu acho que a gente poderia também pensar a respeito. Eu acho 35 anos novo para um ministro do STF. Gosto da ideia do Luiz de 10 anos de mandato. Eu acho que concederia até 10 anos com uma possibilidade de reeleição, tá? Somando no máximo 20 anos, talvez, mas também com idade para sair de lá. Eu acho 75 anos muito tarde, eu acho que poderia ser algo entre 65 e 70, né? A pessoa não pode ficar lá achando que vai morrer lá, né? Ele tem que ter a perspectiva de que ele vai sair de lá, ele ainda vai ter uma vida pela frente, e os atos que ele fizer enquanto ministro da corte, ele ainda, nessa vida, ele vai responder por eles. Né? Não estou dizendo aqui responder do ponto de vista criminal ou político, nada disso, mas responder ali no dia a dia, na pressão dos vizinhos, dos parentes, né? Se ele tiver feito algo que foi errado, foi impopular, foi antidemocrático, foi abusivo, ainda que ele não responda durante o seu mandato, ele vai responder depois perante a pressão da sociedade. Né? Então, eu acho que 75 anos é muito tarde para isso. Tá? Então, minha sugestão, para entrar no mínimo 40, mas eu diria que 40, 45 é um caso a se discutir, e para sair no máximo estourando 70 anos. Eu acho que já está até muito. 65 seria o ideal. Né? Acho que aí seriam situações assim de propostas, né, de alteração interessantes que poderia ser debatido, né, levado ao debate aí na sociedade. Legal, nós temos alguns caminhos aí. Estamos saindo aqui do Hangout com mais coisa que a gente entrou. Algumas propostas legais, são muito bacanas. A do Luiz aí de um mandato de 10 anos com reeleição, ou de 15 anos sem reeleição, poderia ser uma opção também. Outra coisa, idade para entrar, né? 40 anos, para o Senado e para a presidência da República, deveria ter a mesma idade também, né? E idade para entrar e idade para sair, para não ficar muito tempo ali, né? Porque senão, se você quer avançar uma agenda, você põe um cara com 35 anos ali e ele vai trabalhar para você aí mais 40 anos, né? 75, que é a idade hoje que a aposentadoria completa, né? Outra coisa importante também, se nós vamos manter a indicação política, né, a indicação do executivo, o caminho é qualificar o executivo e qualificar o Senado.
Então é isso que a população pode fazer, e aí entra a pressão popular. Nisso ela tem funcionado. O Senado, me parece que é o que menos qualificou nesses últimos anos, mas ele está no caminho de melhorar também ali, né? Abrir o voto, quer dizer, deixar o voto aberto, deixar uma responsabilidade para o senador, né? Para ele responder por quem ele está aprovando para entrar, isso também qualifica bastante aí e tende a, no futuro, e não muito longe, a gente ter um nome barrado no STF. Eu imagino que no futuro próximo a gente vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Talvez é o caso, por exemplo, do Sérgio Moro, como o Luiz colocou, né? Então, para a gente não ficar aí com um hangout também muito comprido, né, muito longo, eu quero agora as considerações finais aí do Luiz. O que achou do hangout, o que dá para tirar daqui? Eu gostei muito de participar, quero agradecer a vocês, e eu faço votos de que em breve, até nesse mandato do ministro Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, ele provavelmente, se não mudar as regras, ele terá 2 vagas para indicar ministros. Primeiro vai ser a vaga do ministro Marco Aurélio de Mello, em 2020, e a vaga do ministro Celso de Mello. Agora eu não lembro qual dos dois vai ser o primeiro a aposentar. Eu faço votos de que o presidente Bolsonaro escolha bem, com sabedoria, um ministro conservador, um ministro que seja, no dizer de Russell Kirk e de T.S. Eliot, um amigo das coisas permanentes, e um ministro do STF que tenha uma postura mais dura contra o crime, sim. Não um ministro policial, um delegado de polícia, mas um ministro que entenda os estragos que o garantismo exagerado já fez aí no país. Como bem falou o Guilherme. Eu espero que o presidente Bolsonaro faça boas escolhas. Não necessariamente seja o ministro Sérgio Moro, que pode até ficar 4 anos no Ministério da Justiça, e quem sabe até reservar algumas coisas maiores até para ele para frente, quem sabe, né? Seria isso. Muito bem. O Guilherme, tanto o Guilherme quanto o Luiz, como escrever periodicamente, né? Tem sempre textos aí que a gente publica no Twitter do M30, né? E também no Facebook do Movimento Margarete 30. Tem textos, o Luiz tem escrito bastante, né? E o Guilherme também, volta e meia, tem textos lá que, principalmente o Luiz, que é da área, está ligado a isso, né? Essa questão do STF. A gente não pôde falar muito mais aqui sobre o STF legislador, né? E a semana também tivemos o STF executivo, que barrou aí a venda de refinarias da Petrobras, né? Então, quer dizer, é o superpoder, né? O título desse hangout é o superpoderoso STF, né? Então ele é judiciário e quarto poder. Ele é o poder moderador, né? Ele atua nesse sentido como guardião dos outros poderes. Isso, aí quando a gente fala em equilíbrio, é complicado. Guilherme, suas últimas palavras, considerações nesse hangout, obviamente, né? Bom, Fernando, eu gostaria de utilizar esse espaço das minhas considerações finais para deixar uma observação sobre o que eu acho que é o detalhe que mais me preocupa na atuação do STF hoje. O que mais me preocupa é a atuação da Corte no sentido de cercear a liberdade de expressão dos cidadãos. Nós tivemos o caso da Cruzoé, e nós temos também agora, recentemente, o STF já decidiu com 6 votos sobre a criminalização da homofobia e da transfobia, determinando que seja feita analogia ao crime de racismo, ou seja, a lei de racismo que possui lá um artigo, o artigo 20, que é extremamente subjetivo, tá? E que eu vou até ler aqui o artigo, tá? Para isso não ficar solto, tá? Esse artigo 20 da lei, a lei 7.716 de 89 contra o racismo, ele diz o seguinte: ele tipifica como crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por que é perigoso isso? Essa lei, ela criminaliza a discriminação, né?
e ela tem, salvo engano, 21 ou 22 artigos, todos eles objetivos, dizendo a conduta que, se você cometer, você está infringindo a lei e cometendo o crime de racismo. Esse artigo 20 é o único artigo que não é objetivo. Ele tem um grau de subjetividade absurda. Ou seja, até mesmo por isso, né, já foi feito uma análise, um estudo de um promotor de justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o promotor Tiago André Pirobon de Ávila, e ele fez uma pesquisa e descobriu que a maior parte dos casos de acusação de crimes com base nessa lei é com base no artigo 20. A maioria absoluta, justamente por conta dessa subjetividade. Você consegue encaixar tudo nesse artigo. Praticar, induzir ou incitar a discriminação, você pode colocar muita coisa aí. Então, quando o STF, ele agora julga que homofobia ou transfobia é análogo a racismo e deve ser enquadrado nessa lei, ele está ampliando o escopo da lei e colocando, que inclusive é uma lei de crime hediondo, inafiançável, tá? Ou seja, é o tipo penal mais grave da nossa legislação. Então, ele está ampliando um dispositivo legal perigosíssimo que pode ser utilizado e vem sendo utilizado e será ainda mais utilizado pelos movimentos LGBT, ou o que quer que seja, para cercear a liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, de agora em diante, se você, por um acaso, tiver uma discussão com um homossexual, corre o risco, por qualquer assunto que seja, não precisa ter nada ligado à homofobia. Ele pode te acusar de homofóbico se pegar uma outra testemunha ali, e você pode vir a ser condenado por crime hediondo por ter discutido com um homossexual, tá? Então, é muito grave o que está acontecendo no país. Eu queria chamar a atenção para isso, tá? E eu gostaria de fazer um apelo para que, se esse vídeo vir a chegar a algum legislador, que, por favor, tente alterar esse artigo da lei. Eu rogo para que esse artigo seja revogado. Só assim a gente conseguirá manter alguma liberdade de expressão nesse país, senão a gente corre um forte risco de ter a liberdade de expressão restringida. E em um país em que restringe a liberdade de expressão de seus cidadãos, ele não restringe só a liberdade de expressão, ele restringe também a liberdade de pensamento. Porque a expressão, ela nada mais é, quando a gente se expressa, a gente está expressando um pensamento. Se você deixa de se expressar, você acaba coibindo o pensamento, a forma de pensar. Então era isso que eu queria deixar aí como minhas considerações finais. Obrigado aí a todos. Então tá, Guilherme, esse assunto é tão denso, é tão complicado e tem tanta coisa que vem em seguida que acho que fica o convite de gravar aí um outro hangout só sobre esse tema aí, né? Sim. Muito bem, eu comecei aqui então primeiro eu quero agradecer então o Guilherme, que está sempre com a gente. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Nada. Luiz também, obrigado, primeira vez estreando aqui, mas a primeira de muitas. Até obrigado, Fernando. Foi um prazer. Obrigado, Fernando. Obrigado, Guilherme. Eu comecei Luiz. Eu comecei esse hangout com uma frase de efeito do Rui Barbosa, né, que é aquela da pior ditadura, que é a do judiciário, né, que não há quem recorrer contra ela. Eu vou terminar com uma outra frase de efeito, eu acho que é do Thomas Jefferson, não sei, não me recordo, que é o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, a nossa eterna vigilância, inclusive contra avanços aí, abusos do STF e de todo o judiciário. Nós precisamos estar ligados nisso, os nossos representantes, os políticos, os deputados, senadores, precisam estar atentos a isso. Certo? Muito obrigado, gente. Até uma próxima. Obrigado. Forte abraço. Obrigado.